Curitiba tem o risco de viver o que Porto Alegre está vivendo com as enchentes? Seja bem-vindo a mais um Curitibou, um programa da Câmara de Vereadores para falar sobre a cidade e suas curitibanices e as pautas do momento. Já segue a gente aí para acompanhar outros assuntos que a gente costuma debater aqui no CMC Podcasts. Roda a vinheta. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo, aquela tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E até mesmo aqui na Câmara a gente está fazendo campanha para arrecadar donativos, para mandar para o pessoal lá, para os gaúchos, né? Mas o que muita gente se pergunta aqui é, será que Curitiba corre risco de viver essa tragédia também? Acho que outras cidades do Brasil inteiro ficam se perguntando isso, né? E é por isso que nós trouxemos hoje o professor Pedro Fontão. Ele é geógrafo e professor de análise ambiental da Universidade Federal do Paraná. Ele também é coordenador do Laboratório de Climatologia da Federal. Seja bem-vindo, professor. Saudações, muito prazer. É um prazer estar aqui e poder colaborar um pouco com um tema tão importante que são os eventos extremos e as inundações urbanas. É isso aí. E comigo aqui no estúdio está a jornalista Fernanda Foggiato, que também fez uma pesquisa sobre a história dos períodos de seca da cidade, das cheias. A Fernanda está acostumada a fazer pesquisas históricas comigo, inclusive minha parceira de trabalhos, né, nessa área de pesquisa histórica. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa tarde, Michele. Boa tarde, professor Pedro. Inclusive, o professor Pedro foi a nossa fonte naquela pesquisa histórica. Antes eram, né, as secas, agora a gente vai falar sobre inundações. Sim, que ano que foi aquela seca que a gente enfrentou? No meio da pandemia, né? Foi, as matérias foram de 2020, mas a seca já vinha de 2019. Então ele já foi fonte, agora vai falar de cheias, né? Enchentes. Para abrir esse debate, eu quero mostrar um vídeo que deixou a gente aqui muito impressionado, as imagens muito impressionantes da cidade de Porto Alegre, num cenário, assim, apocalíptico. Deixou, assim, eu fiquei realmente chocada com aquilo. Roda o VT aí, Carlos. É uma tragédia realmente, né? Algo sem precedentes. Professor Pedro, essa cena apocalíptica que a gente vê, essas imagens que estão chocando o Brasil inteiro, isso pode acontecer também em Curitiba? E outra questão, assim, quais foram os dias mais chuvosos que aqui a gente já registrou aqui em Curitiba? Bom, primeiramente é importante frisar que são cenas que realmente chocam, né? São desastres naturais, mas na verdade tem um componente humano também nesse processo e que é importante todo mundo ter solidariedade nesse momento. Quando a gente pensa em Curitiba, Curitiba está num contexto geográfico um pouco diferente de Porto Alegre, né? Enquanto nós estamos aqui no Planalto, no alto curso da bacia do Rio Iguaçu, Porto Alegre está já no baixo curso, né? Quase a jusante do rio, já no próximo do nível do mar. Então são contextos de enchentes, inundações diferentes, mas sim, Curitiba tem riscos muito intensos, né, de enchentes e inundações urbanas. Eu sempre friso que, por exemplo, nós tivemos problemas com enchente, inclusive durante a seca de 2020, né? No mês de fevereiro de 2020, nós tivemos enchente registrada em Curitiba. Então, são problemas que fazem parte do nosso contexto, né? E, infelizmente, impactam a sociedade, a população curitibana. Sobre os dias mais chuvosos de Curitiba, até o que é um registro, né, de enchentes, enfim, dados que ajudam a mostrar um pouco desse contexto, mas, em geral, o dia mais chuvoso que eu encontrei nos registros, nas séries históricas, são 214 milímetros em 24 horas, que ocorreu na estação Passaúna, que fica na região de Santa Felicidade, uma estação da Agência Nacional de Águas, registrada inclusive no mês de julho, que é um mês que habitualmente não é o mais chuvoso aqui em Curitiba. A gente pensa em chuvas mais concentradas no verão.
Mas também tivemos eventos de precipitação, bastante volume acumulado, né? Por exemplo, 147,6 milímetros em julho de 1998, 146,2 milímetros em 22 de fevereiro de 1999, inclusive foi associado a uma enchente muito forte, né? Em termos de 3, 4 dias, tivemos acumulados de mais de 200 milímetros e diversos outros eventos que superam 100 milímetros ou mais de chuva, né? Uma altura bastante significativa aqui em Curitiba. E aqui nós temos muito esse problema de enchentes a curto prazo, né? Vamos dizer assim, grandes volumes de chuva em poucas horas e que provocam alagamentos, provocam uma série de pontos de alagamentos, impactos. A água chega na casa das pessoas, né? Principalmente quem moram nas baixadas, próximo dos cursos dos rios. E isso, infelizmente, vem impactando Curitiba há bastante tempo, desde o século XIX, século XX, ao longo da nossa história. Agora, deixa eu só complementar a pergunta. A gente tem esses alagamentos, mas eles escoam relativamente rápido. O que aconteceu em Porto Alegre é que aquilo ficou, né? É por conta dessa altitude, Curitiba está num ponto mais alto, o que acontece ali? Exatamente. Quando a gente pensa na questão das inundações urbanas, né? Por exemplo, o contexto geográfico é muito importante. Nós tivemos uma área aqui no Paraná, que é a região de União da Vitória, Rio Negro e outros municípios paranaenses, que passaram em outubro, novembro do ano passado por uma enchente muito forte, que inclusive tiveram residências que ficaram semanas embaixo d'água, né? Então, um contexto muito parecido com Porto Alegre e que estão também aqui na Bacia do Iguaçu. Mas Curitiba está no Alto Iguaçu, né? Está na região um pouco mais elevada do ponto de vista do relevo. Não que isso não exista inundações, ou seja, o Rio Iguaçu, o Rio Atuba, o Rio Belém podem, inclusive, provocar alagamentos e inundações e chegar nas casas das pessoas, mas é o que chama de flash flood, né? Uma inundação mais brusca, mais rápida. Essa inundação mais gradual, que tem afetado, infelizmente, nesse momento Porto Alegre, ela já é um outro contexto de desnível de relevo, etc., lá no Rio Guaíba, nesse caso, né? Mas que foi o que aconteceu, por exemplo, no ano passado, em alguns municípios paranaenses, que, como eu disse, o Paraná também tem esse tipo de risco. Isso é muito importante a gente monitorar e, é claro, ter resiliência, ter adaptação para todo esse contexto, porque, infelizmente, se nada for feito, no futuro vai continuar acontecendo e vai continuar afetando as pessoas. Só a título de comparação, você falou que o dia mais chuvoso aqui deu 214 milímetros no Passaúna. Quanto que foi lá em Porto Alegre? A gente tem esse registro? Acho que era 300 e alguma coisa. Isso, nós tivemos volumes mais elevados do que a série histórica que a gente tem aqui em Curitiba, né? E, na verdade, o grande problema de Porto Alegre não foi nem a chuva que aconteceu na capital, mas foi todo o volume muito elevado de água que precipitou na bacia hidrográfica como um todo, né? Na região principalmente da Serra Gaúcha, de outras áreas que tivemos, vamos dizer assim, mais de 500 milímetros acumulados em 2, 3 dias. Nossa, nos pluviômetros. É muita água, um volume absurdo de água, vamos dizer assim. E pela bacia hidrográfica, né, do Rio Taquari, Jacuí, entre outros, vão convergir em direção a Porto Alegre. Então, toda aquela água que precipitou na serra, nos pontos mais elevados do relevo, drenaram pela bacia hidrográfica em direção à capital. E nesse momento, né, obviamente que o Rio Guaíba, né, que já é uma região próxima de uma laguna, enfim, tem todo um contexto específico. E como lá o relevo está próximo do nível do mar, toda essa água acabou extrapolando e chegou, inclusive, na casa das pessoas, alagou bairros, dentre outros, né? Há um sistema de contenção de diques que foram construídos na década de 60, 70, para tentar evitar esse tipo de problema que já havia afetado a capital Porto Alegre em 1941. Mas, infelizmente, né, por uma série de razões, nesse momento não se mostrou efetivo, né? Não deu conta, né? Não deu conta. E a água acabou chegando na casa das pessoas. Então, não é só a chuva que caiu em Porto Alegre, mas em toda a bacia hidrográfica, e a água acabou convergindo num ponto, né, a jusante, e afetou justamente a capital do estado. E a gente tem visto os impactos econômicos, infelizmente, mais de 100 óbitos durante todos esses eventos, né, no Vale do Taquari, que foi bastante afetado, e outros. E esses registros, infelizmente, ainda estão ocorrendo, porque o processo ainda está ocorrendo de cheias de alagamentos. E no caso aqui de Curitiba, professor, quais são as outras regiões do estado que podem receber fortes chuvas e essas chuvas impactarem aqui em Curitiba? Um dado interessante é que a região metropolitana de Curitiba é uma das áreas, se você for pegar a média de precipitação anual do Paraná, é uma das áreas menos chuvosas do estado. A área menos chuvosa do estado é justamente a região norte, né? Já na fronteira com o estado de São Paulo. E a segunda área menos chuvosa do estado é justamente essa área onde nós estamos. Por quê? As áreas mais chuvosas do estado, efetivamente, é o litoral e, mais especificamente,
a região da Serra do Mar, com a vertente orientada em direção ao Oceano Atlântico, né? Que é justamente onde tem as chuvas orográficas, é uma região que tem muita umidade, né? Então, não é incomum registrar volumes de chuva anual acima de 2.000 até 3.000 milímetros por ano. E eu estou falando de uma área que está a menos de 50 quilômetros de Curitiba, então está muito próximo de onde nós estamos. E aqui em Curitiba, a média de precipitação anual chega em torno de 1.500. É claro que há anos que podem chegar acima de 2.000 ou menos de 1.000 milímetros por ano, mas a média está em torno de 1.500. E já o sul do estado também é bastante chuvoso. Se você for pegar essa região desde Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Campos de Palmas, também é uma área muito chuvosa. Então, são áreas que chove mais por ano e, obviamente, aumentam os riscos. Ano passado, nesse ano, nós tivemos bastante evento de cheias, alagamentos no litoral do estado, né? Tivemos lá na região de Paranaguá, Matinhos, bastante alagamento, né, nos canais, que afetou a população também. E vira e mexe, infelizmente, a gente tem eventos na Serra do Mar, como aquele que teve em 2011 em Morretes, né? Foi um grande desastre, inclusive, na região do Sambaqui, que, enfim, teve até óbitos provocados, infelizmente, por esse tipo de evento. Quando chove muito, até a Câmara enfrenta problemas. Não sei se você sabia, Pontão, mas temos alagamentos aqui também no Legislativo Municipal e a gente pode provar. Carlos, roda o VT. Galera, queria saber onde vai dar a escada da Câmara que aparece nessa imagem de alagamento. Choraminho. A gente vai mostrar, mas não conta pra ninguém, kkk. Quando cai um pé de água e alaga tudo, desce pra cá e depois escoa. Aí ó, matou a curiosidade. Tem uma cisterna. Ontem choveu pra caramba aqui na Câmara e deu uma alagada. Ainda bem que não veio junto aquele frio do danho. Sei lá como fala. Esse aí foi feito em 2021, acho, uma coisa assim, que choveu bastante aqui. A gente fez uma brincadeira lá no TikTok com o videozinho da chuva. E lá fora também, na parte externa da Câmara, o estacionamento, ele costuma ficar alagado também. A gente tem até fotos, né, Carlos? Desse estacionamento. Não é essa. Mas essa aí é da Praça Zacarias. Depois a gente vai contar essa história aí. Então, aí, ó. Isso aí é o estacionamento da Câmara, que fica ali na frente da Praça Eufrásio Correia. Tudo alagado. Volta e meia. Nossa, eu trabalho aqui há 15 anos. Quando tem chuva forte, é sempre assim. A gente, ai meu Deus, deixei o carro ali fora. Aí, ó. Então, esse é uma questão que também precisa ser resolvida, né? Porque aqui passa o Barigui... O Barigui, não. A gente tem o Ivo e a gente tem o Belém, né? E eles se encontram aqui próximos e vão perto da rodoviária lá, vão embora lá pro Boqueirão, enfim... Mas é uma coisa que também ficou, não foi resolvida ainda, né? E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o cenário mais preocupante quando chove de uma vez só? Ou quando chove vários dias sem parar? Com o que a gente deve ficar mais preocupado? Bom, aqui em Curitiba a gente tem muito problema com os alagamentos bruscos, né? Vamos dizer assim, os flash floods. Que é principalmente aquela chuva concentrada, principalmente em algumas horas, né? A gente está falando de 80, 100, 120 milímetros em poucas horas, em 2, 3, 5 horas. É aquela chuva bastante concentrada, pode ter problema de granizo também, pode ter uma série de questões, mas é aquele grande volume de água que precipita em curto espaço de tempo, geralmente associado a nuvens do tipo cumulonimbus. Isso, infelizmente, afeta bastante a cidade, né? E provoca cenas como essas que a gente acabou de ver, que são pontos de alagamento. O alagamento, na verdade, também está associado a problemas de drenagem, tá? Não é apenas a questão hídrica, ao contrário das enchentes, das inundações. Também tem problemas de drenagem, porque o centro da cidade ele tem bastante concreto, né? Poucos pontos de infiltração de água ou de escoamento. Então, podem provocar também, favorecer a formação de alagamentos em algumas áreas, principalmente de baixadas, né? Quando você olha o relevo. E é importante frisar que o centro da cidade, daqui de Curitiba, está praticamente todo inserido na bacia do Rio Belém. Então, vai convergir. Só que você não enxerga o Rio Belém no centro da cidade. É bem interessante, porque o rio, nesse setor, está todo canalizado.
E nem o Ivo, né? E nem o Ivo. O Ivo também está canalizado. Exatamente. Todas as drenagens do centro da cidade passam praticamente por baixo da terra, a população não enxerga, né? A gente só cheira eles, né? A gente só cheira de vez em quando, né? Em dias que estão muito quentes, com enfim, um nível mais baixo, realmente tem esse problema também. E basicamente ele some no centro cívico, né? E reaparece um pouquinho mais próximo da região da rodoviária, já próximo da Vila Capanema e em outras áreas da cidade. Então, vamos dizer assim, o relevo ele vai tentar convergir toda essa drenagem, né, pelo ciclo da água para o ponto mais baixo, pela ação da lei da gravidade. E, embora o rio não esteja lá visível, a água tende a ir até aquele ponto. E nem sempre o canal vai dar conta de todo aquele volume de água. Então, isso pode efetivamente favorecer enchente, alagamento aqui na região central da cidade, e é um risco que existe nesse momento. Então, são áreas que, infelizmente, estão numa área de risco de cheias, de alagamentos, né, de inundações, e que esse risco nesse momento existe. É claro que tem que chover muita água, né, para poder dar esse problema. Isso, inclusive, pode ser previsto, né, com os alertas meteorológicos com 2, 3 dias de antecedência, com certo nível de confiança. Embora, como eu disse, aqui são muitas chuvas concentradas do tipo nuvens do tipo cumulus-nimbus. Essas já são um pouquinho mais difíceis, né? Então, os alertas eles chegam com um prazo um pouquinho mais curto, né, 2, 3 horas. Mas ainda assim é um risco que a gente tem que lidar. O passeio público, que é um parque urbano, inclusive foi o primeiro parque urbano da cidade nesse contexto, né? Ele surgiu justamente para lidar com esse problema das enchentes, alagamentos nessa área, para segurar um pouco as águas do Rio Belém, né? E, obviamente, para liberar essas águas num momento mais oportuno, né? Vamos dizer assim. A gente sempre fala que quanto menos água ser drenada no momento de tempestade, de chuva forte, melhor, porque efetivamente vai ser menos água para extrapolar os canais e, consequentemente, inundar as casas, afetar a vida das pessoas. Então, o passeio público ele tem essa função recreativa, né, onde a população pode ir passear nos finais de semana, conhecer uma área mais verde em pleno centro da cidade, mas ele também tem essa função de servir como ponto de contenção das cheias, das águas, né, do Rio Belém. Assim como outros parques na cidade, né, o próprio Barigui, enfim, outros parques importantes, Parque Atuba, etc., são parques aqui na cidade criados justamente para a questão das cheias, das inundações, né? E que, obviamente, por ser um ponto também importante, acabou servindo para a recreação. Então, uma solução inteligente, baseada na natureza, né? Entendendo a dinâmica dos rios e que acaba, vamos dizer assim, engrandecendo a cidade, né? Se tornando pontos turísticos, pontos atrativos, mas a função original também é justamente conter essas águas. Então, se enche, por exemplo, o Barigui de água, vamos dizer assim, não é que o parque é um problema. Na verdade, o parque está fazendo a sua função. É o parque 2 em 1, né? Exatamente. Então, se está cheio de água o Barigui, por exemplo, ainda bem que ele existe. Professor, e conta pra gente, qual que é a diferença de alagamento, enchente e inundação? Bacana. São contextos, né, quando a gente fala de hidrologia, diferentes. O alagamento está mais relacionado a essa questão das drenagens, vamos dizer assim. Porque, às vezes, um ponto de alagamento pode ser uma área que tem muito concreto, dificulta o escoamento e dificulta também a infiltração de água. Então, pode ser que uma chuva, por exemplo, o alagamento seja provocado pelo acúmulo de água e não necessariamente associado a um rio. Já as enchentes e as inundações está muito relacionada ao leito do rio, né? A calha do rio, etc. e tal. Então, as enchentes é o primeiro contexto, onde afetaria as áreas mais próximas da drenagem, e a inundação ocorre quando há um extravasamento, né, em relação ao leito do rio. E, obviamente, que construções, edificações e pessoas próximas dessas áreas podem ser afetadas. A água pode chegar na casa das pessoas, por exemplo. Enfim, e sempre quando acontece esse tipo de evento, além dos prejuízos materiais e, obviamente, a possibilidade de afetar a vida de pessoas, também é sempre bom lembrar que nem sempre esses rios que extravasam eles estão com um nível de qualidade de água adequado. Então, isso pode também provocar doenças, né? A leptospirose, por exemplo, é muito famosa quando tem esse tipo de evento. Infelizmente, é uma coisa que lá no Rio Grande do Sul eles vão ter que lidar. E outros tipos de doenças também associadas à água contaminada. Então, é importante frisar que a saúde também é importante nesse contexto. Bom, e aqui em Curitiba, a gente resgatou uma história, o nosso repórter, o Alex Gruba. A gente teve uma enchente há quase 80 anos atrás de grandes proporções. Em 1947, foi no mês de fevereiro. Carlos, roda, por favor, o VT pra gente. Estamos aqui em Curitiba, no coração da cidade, a Praça Zacarias. Coração esse que já sofreu vários baques, como no ano de 1947. Uma enchente de grandes proporções.
Em 1947, no mês de fevereiro, as chuvas acumuladas em 16 dias somaram 359 milímetros. Para termos uma noção do que isso representou, na atual tragédia do Rio Grande do Sul, foram registrados 368 milímetros em um intervalo de 15 dias. O Jornal de Curitiba, Diário da Tarde, registrou em suas páginas que a cidade tinha se tornado uma Veneza brasileira. Será que o coração da nossa capital está preparado para que um baque assim não se repita? Professor, no século passado, esse é um exemplo, não foi só nem na Praça Zacarias. Em fevereiro de 47, pelas notícias dos jornais daquela época, a cidade teve enchentes, acho que foi enchentes, não são inundações, ou foram inundações, foram enchentes? Podem ter ocorrido inundações também, nesse caso das fotos que eu estou vendo. Bom, mas foram em várias regiões da cidade, esse foi um exemplo. E foram cenas que se repetiam no século passado, ao longo do século. De lá para cá, essas cenas na região central já não são mais tão comuns, com essa força, esse impacto. O que foi feito de lá para cá? Foram feitas obras de drenagem? O que Curitiba fez? Bom, o que eu conheço, Curitiba tem feito um pouco da lição de casa, né? Ou seja, fazer a limpeza dos canais em momentos de estiagem, né? Quando tem pouca chuva, o leito obviamente que o volume dos rios está baixo, é o momento ideal para fazer a limpeza dos canais, para evitar justamente assoreamento, uma série de processos. Mas é importante frisar que, por exemplo, no vídeo se falou de um volume de água de 1947, até interessante, né? Mais de 300 milímetros no mês. Mas no ano passado, em 2023, só no mês de outubro, só para ter uma pequena recordação de um evento recente, segundo dados do CIMEPAR, choveram 559,8 milímetros de chuva no mês. Ou seja, teve uma preparação, então, para receber essa chuva, porque ali com 300 alagou tudo aquilo ali. Isso. E com 500 não chegou, ou alagou o centro. Não me lembro de registro assim. A gente fala que Curitiba aprende um pouco a lição, né? Então, tem essa questão da lição de casa, né? Fazer essa preparação no momento correto. A Defesa Civil de Curitiba faz um trabalho sério em relação à gestão dos riscos, embora, como eu disse, tem eventos que, infelizmente, só o planejamento não dá conta. A gente tem que reconhecer também essa questão, porque a urbanização avança, o concreto, vamos dizer assim, o asfalto avança, então tem menos horas de infiltração. É uma situação complicada de lidar. Mas em outubro do ano passado, a gente teve enchentes registradas aqui na cidade. Algumas áreas da cidade foram bastante afetadas. Eu me lembro do Parolim, que é uma região que foi bastante afetada justamente pelo contexto da região, mas outras também. O problema de Curitiba é que as chuvas, elas geralmente ocorrem de maneira concentrada em alguns pontos. A Defesa Civil recentemente implementou um sistema, né, que é o CESAPREV, que instalaram 10 estações meteorológicas pela cidade toda, né, nas regionais da prefeitura. Isso tem ajudado a mostrar que há pontos, às vezes, numa mesma chuva, em que chove o dobro em algum bairro em relação a outros. Ou seja, são eventos muitas vezes concentrados. E, por exemplo, o registro do CIMEPAR, assim como o registro do Instituto Nacional de Meteorologia, que são dados oficiais que a gente usa para monitorar as chuvas de Curitiba, eles ficam lá no Centro Politécnico, lá onde está o campo politécnico da UFPR. Então, eles ficam lá dentro, né, os pluviômetros. Então, quando a gente fala que choveu tanto, choveu naquela área. Mas não necessariamente choveu volumes similares no centro da cidade. Não está medindo toda Curitiba. Exato. Então, por isso que é importante esse projeto de instalar novas estações meteorológicas vai ajudar um pouco, né, para os próximos anos, para que consiga ser feitas pesquisas entendendo Curitiba em nível local, vamos dizer assim. Fazer uma regionalização dessas chuvas. Porque, às vezes, quando a gente fala de 100, 150 milímetros, é muito comum acontecer isso num bairro isolado, mas não em outras áreas. Então, esses registros são importantes. Infelizmente, só dando aquele último resgate, né? Em outubro do ano passado, que choveu bastante, vamos dizer assim, mais que 3 vezes em relação à média do mês, enfim. Tivemos, infelizmente, bastante registro de problemas associados às chuvas, né? Não só na cidade de Curitiba, mas na Serra do Mar, em outras cidades próximas também. E isso, obviamente, afetou a população. E geralmente, justamente nesses bairros, vamos dizer assim, que tem maiores problemas, é onde também se encontra a população mais vulnerável. Isso sempre é importante frisar, né? A questão socioeconômica também tem relação com as enchentes. Então, professor Pedro, nossos calcanhares de Aquiles aqui em Curitiba,
tanto para as inundações quanto para outros tipos de desastres naturais? O senhor comentou do Parolim. Além do Parolim, quais são essas regiões mais suscetíveis a desastres aqui em Curitiba? Perfeito. Bom, nós temos diferentes contextos geográficos na cidade, né? Se você pegar o norte da cidade, que já faz divisa com Colombo, com a Mirante Tamandaré, o relevo ele é um pouco mais acentuado. Então, dizer assim, você tem um relevo um pouco mais elevado, né? E um dos problemas que podem ocorrer naquelas áreas são a questão de deslizamentos de terra e outros eventos, né, geomorfológicos, enfim, associados, riscos geológicos, né, associados àquela área. Então é importante frisar. Já quando você vai para o centro da cidade, que é uma região com maior densidade urbana, você tem esses alagamentos, né, muito associado a problemas de escoamento das águas, principalmente nas baixadas, né? Às vezes acontece, por exemplo, algumas pistas, algumas estradas que passam em pontos mais baixos do relevo, acumular bastante água em eventos de chuva, né? Isso pode afetar, por exemplo, quem está passando com veículos, enfim. Isso é bom sempre frisar. E já indo em direção ao sul da cidade, né, nessa região com relevo um pouco mais plano, já o problema dos alagamentos eles acabam sendo mais generalizados, né? Principalmente a população que vive mais próxima dos rios, canais, que vão desembocar na região do Iguaçu. Eu estou falando, por exemplo, da Bacia dos Padilha, estou falando do Belém, eu estou falando mesmo do Atuba, né, um pouco mais a oeste da cidade, dentre outros. E nessas áreas, próximas dos rios, também são áreas, infelizmente, tem que obviamente avaliar o contexto, mas tem muita área de risco e muitas construções próximas dessas drenagens e que efetivamente podem ser afetadas por alagamentos, por enchentes e inundações. Que inclusive a Defesa Civil aqui de Curitiba já está bem acostumado com alguns pontos, né, que infelizmente são mais afetados. Algumas populações vivem nessas áreas, né, são áreas às vezes de risco, mas também tem um problema da urbanização, enfim, do realocamento dessas pessoas, que é um processo lento, que exige investimentos e não é tão fácil fazer isso de um dia para o outro. Então tem todo esse processo, né, que tem que ser considerado, mas como eu disse, Curitiba tem contextos diferentes, mas o problema da enchente e das chuvas fortes, dos eventos extremos, afetam a cidade como um todo. Isso é importante frisar. Professor, a gente tem aqui a gente ia fazer um questionamento sobre o porquê que Curitiba, por exemplo, o Paraná não tem esse sistema de diques que tem no Rio Grande do Sul. Você já explicou que a gente tem um sistema diferente de bacia hidrográfica aqui. E nós, na verdade, utilizamos os parques, o passeio público, o Parque Barigui, como uma área de escape, vamos dizer assim. O Tinguí, o São Lourenço e outros. E outros, né? E as cavas do Iguaçu também são para isso, né? Para evitar essas cheias. Se você pegar, por exemplo, uma imagem de satélite, né, do município de Curitiba, na divisa justamente com São José dos Pinhais, enfim, no sul da cidade, você vai ver que a criação do Parque Náutico, de outras áreas de alagadiças, né, o pessoal chama de banhados, enfim, o nome que quiser ser chamado, são justamente áreas que criou-se parque, criou toda uma estrutura para que elas não sejam ocupadas, exatamente porque em momentos de chuvas fortes, elevadas, são áreas de extravasamento do rio. Então, o Iguaçu, ele obviamente vai ocupar aquelas áreas em momentos de chuvas mais elevadas, semanas mais chuvosas, enfim. E que se aquela área for ocupada com casas, moradias, edificações, infelizmente a gente vai ver cenas depois de problemas associados àquelas regiões. Então, são regiões justamente que têm que ser preservadas mesmo, porque... Daquela forma como estão, Daquela né? forma como estão. E eu acho que tem um monitoramento disso, né? De não, aqui não pode ocupar. Aqui é área de alagamento mesmo. Não dá para ficar aqui. Exatamente. Agora, antes da gente ir para a finalização, eu quero ainda deixar mais concreta essa resposta de Curitiba pode sofrer a mesma coisa que Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul agora estão sofrendo. Exatamente aquele cenário não vai acontecer aqui, ou vai, ou pode? Bom, não semelhante talvez ao que está acontecendo em Porto Alegre, né? Como eu disse, que é uma inundação mais gradual e que infelizmente algumas casas lá correm risco de ficar semanas embaixo d'água e a população em abrigo, agora com uma massa de ar frio, né? Temperaturas mais baixas, enfim, tem todo esse sofrimento, né? Para as famílias, enfim, que tiveram que sair das suas casas. E esse tipo de situação é mais difícil ocorrer aqui na região do Planalto, onde nós estamos. Mas, se você pegar os desastres que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, porque não foi apenas Porto Alegre, né? Vários municípios do estado foram afetados. E o que aconteceu, por exemplo, na Serra Gaúcha, e em alguns municípios mais elevados do ponto de vista do relevo, que também houveram desastres, também houveram impactos, também houveram óbitos,
é muito semelhante com o que pode acontecer aqui em Curitiba. Então, talvez não, a comparação nossa não seria Porto Alegre, mas seria mais próximo da região da Serra, da região do... mesmo do Vale do Taquari, né? Não talvez nos municípios mais afetados, como eu disse, há outros municípios paranaenses que têm um contexto mais próximo disso, região de Mussum, lá no Rio Grande do Sul, outras que foram bastante afetadas. Se você for para o Vale do Iguaçu, você vai encontrar municípios nesse contexto geográfico, infelizmente, que também acende o sinal de alerta, mas Curitiba está mais relacionado aos impactos que nós tivemos lá na Serra Gaúcha, que bastante deslizamento, tivemos eventos de alagamento, inundação pontual também, que afetou casas. Várias casas também tiveram que ser desocupadas, desalojadas. Enfim, são contextos que, infelizmente, podem afetar Curitiba, sim. Mas e as chuvas? Será que pode acontecer um evento de precipitação semelhante ao que aconteceu no Rio Grande do Sul? Se você for analisar do ponto de vista meteorológico, de circulação atmosférica, etc., o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um conjunto de fatores. Nós temos agora findando, né, a questão do El Niño, que afetou o verão todo, né, a primavera passada, o planeta em geral, né? E, infelizmente, esse evento tem relação também ainda com a influência do El Niño na região sul do Brasil, que também está relacionado a um bloqueio atmosférico, que vocês viram que Curitiba passou por uma onda de calor, né? Não é comum no mês de maio ter temperaturas tão elevadas, acima de 30 graus Celsius, em pleno meados de maio, né? Nunca vi isso. Exatamente. São, assim, sem precedentes. A gente pode até falar que o padrão climático está sofrendo modificações. A gente já começa a entrar na questão das mudanças climáticas. Então, é um conjunto de fatores. O El Niño, as mudanças climáticas, que os modelos que a gente tem analisado nos nossos projetos de pesquisa, infelizmente, estão avisando, alertando para esse tipo de situação. E quando a gente vê um mês de maio como esse, a gente consegue identificar que tem relação, sim, com os dados que a gente tem analisado e os modelos mais atualizados de mudanças climáticas. E, além disso, tem o fator meteorológico local, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, um sistema de baixa pressão estacionado, a convergência de umidade, inclusive da região amazônica, né, que foi toda essa umidade na alta troposfera foi atraída por esse sistema de baixa pressão que ficou estacionado no Rio Grande do Sul, porque teve dificuldade de avançar para o norte devido justamente a esse bloqueio atmosférico. Então, assim, aquela chuva forte foi sendo alimentada com mais umidade. Então, provocou esses volumes absurdos de 400, 500 milímetros em 2, 3 dias acumulados e todo aquele impacto que a gente viu no estado, vários municípios em estado de calamidade pública. Enfim, vamos pegar uma região mais próxima daqui de Curitiba, o Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Nós tivemos situações semelhantes ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, do ponto de vista meteorológico, no ano de 2008 e no ano de 2011. Então, não faz tanto tempo assim. E Curitiba não está tão distante do Vale do Itajaí. Então, o Paraná como um todo também pode acontecer essa sucessão de fenômenos, essa convergência de fenômenos atmosféricos. Claro que é muito raro, é difícil, não há um registro recente mostrando que isso ocorreu. Mas quando a gente fala de mudança climática, mudança de padrão climático, acende o alerta. E tendo esses alertas, nessas pesquisas que têm mostrado dados para se analisar, a gente tem que trabalhar com adaptação. Opa, se existe possibilidade, vamos trabalhar com isso. Aí que entra a necessidade de investimentos, defesa civil e todos esses trabalhos, né? Isso é muito importante para sempre garantir, então, que a sociedade e Curitiba como um todo esteja preparada para isso. A gente teve, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, um tornado também. A gente já teve também registro de tornado aqui no Paraná, né, professor? Em 2020, a gente teve um ciclone bomba aqui em Curitiba. Curitiba pode também receber tornados? Podem acontecer tornados aqui em Curitiba? Existe esse risco também, professor? O risco sempre existe, né? Mas Curitiba, geograficamente falando, ela não está numa área tão suscetível. Talvez a gente pegar o interior do Paraná, é uma área que, infelizmente, a gente tem bastante registro, né? O tornado ele é muito difícil porque ele é muito pontual, né? Na escala sinótica, você tem uma dificuldade de, enfim, conseguir monitorar esse tipo de evento. Então, como ele é muito pontual, às vezes, para inclusive provar que ocorreu um tornado, a gente precisa de uma série de dados que é difícil obter. Hoje, com um vídeo, com um registro fotográfico, é um pouco mais fácil. Mas, sim, a gente tem registro no interior do estado. No interior do Paraná, infelizmente, existe bastante esse risco, né, que pode ocorrer. Não é tão comum, né, não precisa ficar tão assustado em relação a esse tipo de evento. Mas é sempre bom estar alerta. A questão do ciclone bomba, né, está muito associada ao avanço de frentes frias, esses ciclones extratropicais que vira e mexe atuam na nossa costa, mas esse foi mais específico, né?
Afinal de contas, a diferença de pressão atmosférica, essa mudança foi muito brusca e que, na verdade, o ciclone em si ele não passou pelo Paraná nem por Curitiba, mas ele passou mais ao sul do país, mais próximo da costa com o oceano. Só que, devido à diferença de pressão atmosférica, os ventos que foram atraídos foram muito fortes. Então, a circulação de ventos aqui em Curitiba foi muito intensa, a ponto de derrubar, por exemplo, árvores de grande porte, araucárias sendo derrubadas pelo vento. Então, foi um evento bastante forte do ponto de vista dos ventos. Eu lembro que a precipitação registrada foi baixa, mas os ventos provocaram impactos na cidade, queda de árvore, uma série de questões que afetaram também as pessoas. Isso é importante frisar. E vira e mexe, né? Quando a gente fala de eventos extremos, que vão ficar mais frequentes e mais intensos, né? Com cenário de mudanças climáticas, vira e mexe a gente tem que estar cada vez mais preparado para isso, né? Saber como lidar com esse tipo de situação. Bom, para finalizar então, professor, diante desse cenário de mudanças climáticas, como a política, a Câmara de Vereadores pode ajudar a diminuir esse impacto? Por meio de emendas parlamentares, leis ambientais mais rigorosas, como o senhor enxerga essa contribuição? Bom, eu faço parte de um grupo, né, que é o NAP, que é um grupo vinculado à Fundação Araucária, que reúne cerca de 50 pesquisadores aqui no Paraná. E esse grupo trabalha bastante com essa questão das mudanças climáticas, né, dos eventos extremos, e é um grupo de emergência climática. É bom sempre frisar que são pesquisas no Paraná, mas também com Curitiba e outras cidades sendo feitas justamente para entender esses novos cenários, esses novos contextos, esses novos impactos que podem afetar a sociedade. Aqui em Curitiba também nós temos o Fórum Curitiba de Mudanças Climáticas, né? Que é um fórum que eu faço parte e que, inclusive, ele é extremamente importante. O Plan Clima, por exemplo, foi um produto que surgiu a partir dessas reuniões e, nesse momento, ele está restabelecido, está fazendo reuniões frequentes. E são fóruns justamente com representantes da prefeitura, de outros órgãos públicos, de setores da sociedade que estão lá justamente para debater e, vamos dizer assim, preparar Curitiba para um futuro e entender um pouco mais as mudanças climáticas, como tornar Curitiba mais resiliente, como tornar Curitiba uma cidade, vamos dizer assim, mais limpa do ponto de vista até ecológico, né? Pensando também nas mudanças climáticas. E tudo o que está sendo discutido naquele fórum, vamos dizer assim, também surgem soluções. E é importante que a Câmara Municipal e todo o poder público consiga adotar essas soluções. Então, dessas soluções vão vir obras, por exemplo, que são feitas pela cidade, né? Afinal de contas, a gente discutiu a questão dos alagamentos. A drenagem é extremamente importante. Às vezes, uma obra de drenagem, por exemplo, pode solucionar um problema de alagamento, né? Porque Curitiba, como cidade, ela cresceu. Eu sempre brinco, né? Antigamente, a gente tinha muitas casas com terrenos mais amplos, com quintais, que permitiam infiltração de água, né? Árvores plantadas, etc. Hoje em dia, boa parte desses terrenos estão sendo derrubados. No mesmo terreno estão virando 3, 4, 5 casas. E, obviamente, que todo o que tinha de quintal está concretado, vamos dizer assim. Então, o que a gente está fazendo num processo macro? Está diminuindo as áreas de infiltração de água. Então, está se tornando uma cidade o quê? Se você, numa tempestade, evaporação numa tempestade vai ser insuficiente, né? Então, a gente tem 2 caminhos para a água. Infiltrar para baixo da terra, né? Para dentro da terra, ou escoar. Se você diminuir a área de filtração, ela vai escoar. Então, os rios vão receber cada vez mais água. Por quê? Porque antes, aquela água que infiltrava não tem outro caminho a não ser ir pelo relevo em direção ao rio. Então, áreas que não inundavam antes podem começar a inundar agora. Ou dar enchente, dar problema. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Medidas e obras de planejamento são importantes. A educação ambiental é fundamental. A população saber o que é uma bacia hidrográfica, entender esse contexto. Fazer a educação climática, que a gente fala, é muito importante nesse contexto. Então, são soluções assim que podem ser acatadas a cada dia e entender um pouco mais essa importância das mudanças climáticas. Como que a gente pode trabalhar com isso? Então, eu cito o exemplo do fórum, mas, por exemplo, o que a Defesa Civil de Curitiba faz, estadual também, e outros órgãos, é trabalhar com a gestão de riscos. Ou seja, pensar no problema antes que ele ocorra. Isso é muito importante. Sim. Porque não adianta o Rio Grande do Sul agora pensar no problema, agora ele tem que agir. Só que se o planejamento prévio é feito antes, você já tem o quê? Você já tem um risco programado, você já tem plano de contingência, você já tem toda uma estrutura para lidar com um problema que pode ocorrer. Quando ele ocorre, a gente fica mais preparado para lidar com situações atípicas.
Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos a seca recentemente, 2020 e 2021, né? Que inclusive gerou racionamento de água, falta de água nas torneiras, uma sobreposição de crises, né? Crise hídrica e crise da pandemia. E a gente precisando lavar a mão e não tinha água para lavar a mão. Que ela fala uma cena que pode ser meio traumática, né? Um profissional de saúde que trabalhou numa UTI, por exemplo, chegando em casa e não ter como tomar um banho. Tomar um banho. Então, uma sobreposição de crises. O que eu sempre recomendo? Aprender com os erros. O que foi erro naquele momento, o que pode ser aprimorado para que, se ocorra, e vai ocorrer, e pelo ritmo climático a gente sempre sabe que os fenômenos tornam a ocorrer, quando ocorrer a próxima seca, aprender com os erros e o que foi feito errado antes, aprimorar para a próxima. Fazer essa gestão dos riscos, ou seja, pensar no problema antes que ele ocorra. Agora, nesse momento, o El Niño ele já está findando, né? Pelos modelos que eu tenho analisado, os mais sérios nesse momento, estamos entrando numa fase de neutralidade climática, mas para o mês de julho ou agosto, tudo indica que vai se configurar uma nova laninha. Isso pode ter impacto, por exemplo, para as chuvas. Talvez reduza um pouco essa possibilidade de chuvas fortes aqui na região sul, o que é muito bom para nós e principalmente para o Rio Grande do Sul, nesse momento, mas já acende um outro alerta, que é a questão de possibilidade de uma estiagem mais prolongada ou até um evento de seca daqui a 1, 2 anos aqui em Curitiba, caso a laninha venha muito forte e persista. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Aliás, uma pergunta. Vai vir o frio ou não vai? A gente não vai ver bacana. O frio esse ano. Esse ano a gente está com uma situação climática, atmosférica bastante atípica. Isso é importante frisar. Como eu disse, não é comum, pelo contrário, o mês de maio ser tão quente. Depois, quando acabar o mês, a gente vai fazer uma análise, provavelmente lá no laboratório, e ver quanto que esse mês de maio foi mais quente em relação aos anteriores e se teve algum precedente na série histórica de Curitiba. Porque eu acho que esse mês de maio ele pode ser que seja, né? Ele não acabou ainda, então quem sou eu para afirmar antes do mês finalizar, o mês de maio mais quente da série histórica que a gente tem aqui em Curitiba recente, talvez no último século. Mas em junho a gente vai poder tirar a japona do fundo do guarda-roupa. Aí que eu vou entrar nessa questão. A gente está sob a influência do El Niño ainda, mas tudo indica que com a configuração de uma laninha e outras questões atmosféricas também, porque o Oceano Atlântico estava com as águas muito quentes até recentemente. Isso também influenciou nesse bloqueio atmosférico. Enfim, teve todo um fator climático importante. Mas tudo indica que se configurar essa laninha e algumas projeções, modelos que eu tenho analisado, esse ano está com cara de o frio chegar mais tarde, ou seja, final de maio, começo de junho, talvez lá para meados de junho a gente consiga ter aquelas ondas de frio um pouco mais intensas, típicas do inverno curitibano, né? Então a gente vai ter um outono muito quente, como a gente está tendo, mas quando entrar o inverno astronômico, né, no final de junho, tudo indica que vão vir ondas de frio mais significativas do que no ano passado. O ano passado a gente praticamente não teve frio em Curitiba. Não teve nenhum registro de temperatura negativa em Curitiba no ano passado inteiro. Ou seja, não tivemos temperatura abaixo de zero. Isso, na verdade, não é que nunca ocorreu na história, mas bastante atípico. Ou seja, a gente pode virar picolé esse ano ainda. Esse ano já tem possibilidade de vir 1 ou 2 ondas de frio um pouco mais fortes entre julho e agosto. Não dá para predizer, vamos dizer assim, com os modelos que a gente tem hoje com exatidão, mas tudo indica que ocorre isso. E também há um prognóstico, devido à questão da laninha, de ter frio tardio. Ou seja, uma onda de frio um pouco mais intensa no mês de setembro, até começo de outubro, com aquele frio tardio típico de um evento de laninha. Então sempre acende o alerta, né, do pessoal da agricultura, pode ter alguma geada, alguma coisa na zona rural que afete a produção. Mas então, neve não tem como prever ainda. Neve não tem como prever. É muito cedo ainda. É muito cedo e muito difícil ter esse prognóstico. A gente sempre espera todo ano, né? Mas infelizmente é tão raro em Curitiba. A gente fala assim, é como se fosse um evento extremo, né? Um risco. É um evento extremo, neve em Curitiba já, né? A gente está bem nesse limiar. Mas todo ano a gente espera, né, essa possibilidade, mas é extremamente raro. Mas segue monitorando, né? Quem sabe esse ano que vem, possa ter algum evento específico. Mas, como eu disse, não dá para prometer e muito menos garantir. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui que eu achei importante na sua fala sobre o que a Câmara pode fazer, né, em prol dessa situação toda, como prevenir, né? Vocês, nos fóruns, vocês encontram soluções, né, para esses problemas e como a gente estar um passo à frente. A Câmara recebe essas sugestões, vocês podem se organizar e vir até a Câmara. Tem uma comissão, que é a Comissão do Meio Ambiente, que recebe isso. E os vereadores, eles, quando não podem propor uma lei porque é inconstitucional, porque vai avançar
numa prerrogativa que é da prefeitura ou até mesmo do governo federal, os vereadores podem fazer a intermediação entre vocês e o Poder Executivo, ou seja, eles vão negociar com a prefeitura. Olha, esse pessoal trouxe aqui um projeto muito bacana, que pode funcionar, a gente está sugerindo que vocês ouçam o que eles têm a dizer. Então, é importante que vocês saibam dessa ferramenta que é a Câmara Municipal, contem com ela, porque ela já funcionou em muitas outras situações. A gente não pode fazer uma lei, mas a gente pode intermediar esse diálogo com a prefeitura. E inúmeras vezes, eu e a Fernanda estamos aqui há 15 anos, a gente vê que essas negociações funcionam e que alguma coisa vocês tiram disso. Então, a nossa sugestão é que vocês mantenham esse diálogo com a Câmara, vejam lá quem são os vereadores da Comissão de Meio Ambiente ou algum vereador ligado ao meio ambiente. Tem o banco de ideias também, né, Michele? Nós temos o banco de ideias legislativas, que são as sugestões de leis que a própria população pode escrever lá, o que acham, né, que tem que ter de lei na cidade. Mas nesse caso, o ideal seria uma conversa mesmo com os vereadores para ver o que pode ser aplicado, né, desses estudos que são muito importantes. Nossa, é uma pesquisa científica, não dá para esconder esse tipo de pesquisa, né? Ela tem que estar na mão de quem pode resolver o problema, que é o poder público. Então, a minha sugestão é essa para vocês. Obrigado, Michele. Na verdade, a gente já tem um vínculo, né, com vários vereadores, né? Acho que bastante importante frisar isso. A gente tem bastante apoio, inclusive. Olha que bom. E a gente sempre faz um pedido, né? Para sempre quando for pensar na cidade, na própria gestão da cidade, na elaboração de leis e outras questões, sempre pensar também, dar uma pequena atenção para a questão climática e para a questão ambiental. Porque tudo que a gente fala assim, o planeta a gente só tem um só, né? E tudo que a gente faz na cidade, ou seja de obras, ou mesmo de políticas públicas, etc., se é bem feito e tem um pensamento holístico, um pensamento ambiental, a gente consegue ter um bom retorno. E é sempre bom dar esse alerta, né? Sempre pense na questão das mudanças climáticas, sempre pense na questão ambiental, porque a cidade como um todo só tende a ganhar se todo o pensamento, a legislação e o planejamento considerar isso. Alguns falam que mas o pessoal do meio ambiente não quer que a cidade se desenvolva. É lógico que a gente quer. O importante, na verdade, é que a cidade consiga se desenvolver, mas de uma maneira que não seja prejudicada no futuro. Então, vamos dizer assim, se tem uma área de risco, uma área que o ideal é que ela não seja ocupada, só um exemplo hipotético. O ideal é que ela realmente seja preservada, ajude meios para que aquela área seja recuperada, enfim. A gente tem que sempre pensar nessa adaptação. Então, evitar soluções que possam, vamos dizer assim, dar problemas maiores a longo prazo. E sempre pensar, então, né, no meio ambiente ajuda nesse processo. Respeitando os limites, né? Exatamente. Fer? Agradecemos, então, ao nosso convidado pela participação no nosso programa de hoje. Bom, sigam, você que acompanhou a gente até agora, siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente está... Onde você precisar, a gente tem informações. O site tem matérias completas de tudo que está sendo decidido aqui na Câmara pela cidade. Não deixe de seguir a gente nesses canais. Então, obrigada pela audiência até agora. Até mais.